Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Fator Humano, uma iniciativa da Chapa Fator Humano que concorre nas eleições de 2024 para a diretoria executiva da ABRH São Paulo, mas aqui a gente não vai fazer nada de campanha política, a gente quer discutir ideias, elevar as discussões sobre temas que são muito relevantes para todo mundo que trabalha em RH. Eu sou Glória Vanik, sou diretora da ABRH na Regional da Avenida Paulista, jornalista, e hoje nós estamos estreando aqui uma série especial sobre temas para o RH atual. Nesse episódio, então, diversidade e inclusão é o nosso tema. O que fazer para sair do discurso? Estamos só começando, hein? Comigo aqui, 3 especialistas que vão trazer as suas perspectivas sobre esse tema. Então vamos lá, Iris Barbosa Barreira, conselheira especializada em liderança, desenvolvimento de pessoas e educação corporativa e candidata a vice-presidente na Chapa Fator Humano. Georgette Lemos, palestrante especialista em diversidade, equidade e inclusão e futura diretora de diversidade. E temos também o Morris Litvak, sócio fundador da Maturi, empresa que promove a valorização da mão de obra de pessoas 50 a mais nas organizações e também apoiador da Chapa Fator Humano. Muito bem-vindos os 3. Uhul! Que prazer! Prazer todo nosso. Vamos direto ao ponto, saber como que as empresas podem sair do discurso quando a gente fala de diversidade, de equidade e de inclusão. Vou começar com você, Iris. Pode ser? É um Então, vamos prazer, lá. um prazer. Eu acho que, como sempre, quem dá o tom é a liderança. Então, a gente precisa ter a liderança que acredita, porque é positivo a questão da diversidade, tanto no social, mas também nos resultados. A gente tem vários estudos que comprova que a diversidade traz melhores resultados. Então, a partir da liderança é que você vai decolar isso para a estratégia e a estratégia vai acontecer no dia a dia. E como é que a gente implementa isso realmente, né? Quais são as ações que as empresas devem tomar? Pois é, isso é uma jornada enorme, tem várias ações, mas eu diria que vai da contratação, da inclusão dessa contratação, e significa que, inclusive, as pessoas que trabalham na empresa precisam entender sobre diversidade, vai do treinamento da capacitação e vai de indicadores. A gente precisa medir. Se a gente não conseguir medir, a gente não vai ter certeza que a gente está evoluindo nesse processo. Então, eu ficaria aqui horas falando de várias ações, inclusive Adoro. dando exemplos práticos de empresas que estão fazendo a diferença, mas a gente sabe que é uma jornada e que cada empresa tem que fazer um diagnóstico de onde ela está, onde ela quer chegar e ter essas ações que vai desde a conscientização, não só da liderança, mas de toda a equipe, a contratar e até às vezes na demissão. Porque às vezes no desligamento de uma pessoa, você tem que ter certeza que esse desligamento é um desligamento digno e que essa pessoa está saindo por performance, por qualquer outra coisa e não por questão de diversidade e que ela vai poder se recolocar em qualquer outro lugar, sendo ela mesma. Perfeito. Georgette, a gente tem visto algumas empresas desmontando áreas de diversidade e inclusão. Parece que elas estão aí na contramão do que a gente quer no nosso mercado, no mercado de trabalho e nos RHs. Existe, de fato, uma ameaça à continuidade das áreas de diversidade, equidade e inclusão nas empresas? O que está impulsionando e essas ameaças aí no ambiente externo? Eu digo que diversidade, ela não acabará jamais, né? Porque todos nós, seres humanos, somos seres diversos. Inclusive, pessoas que estão falando em nome da organização. Então, a autodireção, ela é diversa, sim, pela sua natureza, pela sua essência. Então, enquanto pessoas, nós não podemos questionar a diversidade. Nós temos que pensar ações para inclusão e pertencimento. A área de diversidade, se ela estiver bem estruturada como qualquer uma outra área dentro da organização, ela tem que ter metas, ela tem que monitorar as suas ações, demonstrar resultados tangíveis, porque chega de dizer que social é intangível, a diversidade é intangível. Não, tudo pode ser tangibilizado, desde que seja medido antes de começarmos qualquer ação. Então, nós precisamos ter áreas organizadas. Não está me causando estranheza o fato de dizerem que a área está sendo, aos poucos, relegada a um segundo plano, deixando de existir, mas nós temos que saber a fonte dessas informações. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos o aspecto político, ideológico, influenciando empresas para que deixem de ter ações afirmativas, principalmente para pessoas negras, lá, blacks. Então,
O que está por trás disso? É porque a organização já chegou num patamar tal que, muito bem, parabéns, não precisa mais ter uma área de diversidade, porque diversidade ela é transversal, ela está inerente a todos os processos, todos entendem, então pode acabar a Já área. está dentro da cultura da empresa bem incorporada, É, né? parabéns para essas, né. Então nós temos que ficar atentos a essas informações. O que está por trás dessas informações, porque eu creio numa intenção de algumas pessoas, que têm um outro tipo de pensamento, de querer demonstrar fatos que estão realmente trazendo a diversidade para baixo. Existe Uhum. um interesse de não progredir com a inclusão, porque a diversidade já existe. Então existe o interesse de não deixar a trajetória da diversidade chegar até o pertencimento. Então, se nós ainda não valorizamos diversidade, nós temos muito, muito, muito a fazer, nós de recursos humanos, porque nós precisamos aderir a esses processos, orientar carinhosamente quem está na posição de liderança, para que as pessoas percebam. Se eu ainda nem reconheço diversidade, como é que eu quero acabar com a diversidade? Sem Se, dúvida. se eu ainda nem tenho ações para incluir, como é que eu posso pensar em equidade? Então, eu acho que tudo isso é bom que esteja sendo trazido à tona para mostrar o quanto nós temos ainda que caminhar e trabalhar nessas áreas. Perfeita, muito bom. Morris, etarismo é um assunto também muito sério, é um desafio. A gente sabe que a população está envelhecendo mais e com Uhum. qualidade de vida, e as pessoas ali 50 a mais, 60 a mais, têm uma bagagem gigantesca, uma experiência enorme, que podem contribuir demais com as empresas, né? Então, eu queria saber assim, como que a gente pode combater essa ameaça dessas pessoas serem retiradas das organizações por causa de um limite de idade? Infelizmente não é só uma ameaça, né? A gente sabe que é uma realidade. O etarismo no mercado de trabalho é muito forte, mas na nossa cultura como um todo. Mas assim como a já te falou, não é algo que também dá para escolher, eu vou trabalhar isso ou não vou. Isso já é um fato na nossa população. A demografia está mudando, né? Então, vai ter que lidar com isso querendo ou não. Então, o importante é justamente as empresas e a liderança olharem também para esse tema de forma estratégica. A gente sabe que a questão da diversidade etária, ela ainda é quase que o último pilar de diversidade Uhum. a ser trabalhado quando né? E que Pouquíssimo se fala dentro das pouquíssimo, empresas, a ainda é gente super sabe disso. novo, né? Uhum. Apesar de as empresas todas já terem 4 gerações ali Sim. trabalhando, querendo ou não, já tem as gerações. Então, como que eu tiro o melhor proveito? Começa, lógico, ter uma maior representatividade dos 50 a mais, que geralmente são menos, só para vocês terem noção. Hoje a gente tem quase 26% da população 50 a mais, e nas grandes empresas no Brasil a média de 3 a 5% de colaboradores Que 50 a mais. loucura. Quando a gente fala de contratação, fica em entre 1 e 2% de pessoas 50 mais contratadas. Então, existe um preconceito velado, muito forte, mas também hoje a gente já tem estudos mostrando que essa diversidade etária, a inclusão de pessoas mais velhas, traz resultados, né? Então, mensurar, né, é muito importante, entender que se a população está envelhecendo, a força de trabalho e o consumidor estão envelhecendo. Então, ter um olhar estratégico também sobre isso, assim como a diversidade como um todo, não é algo só para não é porque é bonito, Sem só dúvida, porque sem é o dúvida. certo a fazer, porque dá resultado, E a empresa tem né? que representar a sociedade, não é? A Exato. partir do momento em que a gente exclui uma parte da sociedade, eu acho até que é um pensamento, entre aspas, vou utilizar uma palavra até um pouco grosseira, burro, porque você exclui uma parte dos seus clientes, você exclui uma Exato. parte dos seus consumidores, Com certeza. E já não tem é? muitas marcas que estão perdendo essa fatia de mercado. Os 50 mais hoje representam quase 2 trilhões de reais por ano em consumo e na economia. E tem muitas marcas que não olham, que né, só focam em jovens nas campanhas, e aí depois mais para frente não vai poder chorar, né? E ter essas pessoas dentro de casa é fundamental para você entender e atender esse público. Perfeito. Georgette, quais são as práticas essenciais para se manter e fortalecer a diversidade dentro das empresas? Que uma coisa é implementar, outra coisa é fortalecer ali dentro. Respeitar compliance social. Então, toda organização tem uma série de normas, procedimentos, códigos, etc. Ela forma o seu compliance social também. E, como tal, ele tem que ser acompanhado, avaliado, monitorado com metas
visíveis, né, que sejam interessantes para os investidores, para todos os públicos de interesse. Então, as organizações elas precisam dar a importância devida à diversidade como uma estratégia para o seu negócio e respeitar, porque elas têm política, elas têm Uhum. código, mas alguém cumpre. Já basta não cumprirmos como cidadãos as leis. Sim. Nós temos leis recentes que, se a lei é para ser cumprida, né, que é para identificar a declaração, a autodeclaração das pessoas na entrada na empresa. Uhum. Então, muitas pessoas criticam isso. Ah, mas por que que eu sou obrigado a me autodeclarar? É óbvio que nós precisamos contar o que temos, mas contar só não basta. Depois nós precisamos qualificar essa quantidade para que nós não tenhamos aquele, infelizmente, só representatividade. Nós temos que ter proporcionalidade. Então, são questões que nós temos que, com uma comunicação amigável, falando baixo e devagar, conquistar as pessoas para dizer: olha, nós precisamos fazer, o caminho é esse. Né? Porque se não fizermos esse caminho, se nós quisermos ultrapassar alguma etapa desse caminho, lá na frente nós não vamos poder mensurar resultados. Sem dúvida. Porque as organizações precisam e merecem ter resultados tangíveis. Ótimo. Iris, falando então, pegando o gancho aqui do que a Georgette falou, como é que a cultura organizacional pode ser transformada para abraçar a diversidade e inclusão não só como política, mas de forma que isso se torne um valor realmente fundamental na empresa? Eu acho que a cultura ela é construída no dia a dia. Então, Uhum. é através de atitudes, através de comportamento, que muitas vezes tem que ser moldados desde que a pessoa entra dentro da organização. Se a gente entende que as organizações, elas premiam ou elas valorizam a questão da diversidade, não basta você fazer um treinamento ou você fazer uma palestra, você tem que viver isso no dia a dia. A cultura só vai ser sólida se você tiver esse exemplo. E eu vou dizer de novo a questão da importância da liderança, porque a liderança dá esse tom. Então, se a liderança tem esse comportamento do cuidado, da pergunta, do ouvir vozes de todas as pessoas, você vai mudar a cultura dentro dessa organização. Então, eu acho que parece que é simples, mas é muito eficiente. É no dia Hum. a dia que a gente constrói uma cultura e uma cultura de diversidade, inclusão e equidade dentro de uma organização. E liderança é o exemplo, né? Total, sempre. Sempre, né? Uhum. Ô Morris, além de combater o etarismo, né, quais são as estratégias de um trabalhador de 50 a mais que ele pode utilizar para virar o jogo num mercado de trabalho que frequentemente recusa, né, e não aceita aquele trabalhador por causa da idade? A gente sabe que por trás desse preconceito etário, o que tem basicamente são mitos, né? Estereótipos que são muito fortes, principalmente com relação aos 50 a mais. Então, estereótipos, 50 a mais não sabe mexer com tecnologia, não está aberto a mudanças, né? Entre várias outras coisas, não é ágil como os jovens. Tem tanto estereótipos negativos como positivos que generalizam, né, de uma forma que não faz sentido. Então, mostrar na prática que esses estereótipos não funcionam. Então, Uhum. as pessoas precisam se atualizar o tempo todo. Eu falo sempre da importância de ter humildade, né, sabendo que por mais experiência que eu tenha, eu tenho muito para aprender também. Tenho muito para ensinar, mas eu tenho para aprender inclusive com os jovens, né? Essa abertura para inclusive ser gerido por pessoas mais jovens e aprender com elas, e a curiosidade de estar sempre aprendendo coisas novas, entender que talvez o que você fazia antes agora não é mais feito da mesma forma, né? A tecnologia está revolucionando tudo, então você não pode ficar muito apegado, tem que ter abertura para aprender com muita humildade, mas muita curiosidade e se adaptar ao novo. Mas se valorizando também, logicamente, né? Não pode se diminuir. E, principalmente, se integrar com os jovens, né? A gente fala que o futuro é intergeracional. Então, um não é melhor ou pior que o outro, são complementares, né? Então, Sensacional. como que eu, no meu dia a dia, trago o jovem para trabalhar junto comigo, trato de igual para igual, para que a gente troque, para transformar o choque geracional em diálogo geracional, em troca. Isso traz resultado, a troca é muito rica, né? Uhum. Então, ter essa atitude proativa, ao invés de ficar só lamentando o preconceito etário, é muito importante. E também, no mercado de trabalho, a gente sabe que tem uma questão macroeconômica, tem o preconceito, mas tem tendências, a forma de trabalho está mudando. E a gente está falando de uma geração que teve uma educação muito voltada para o emprego, de preferência mesmo emprego a vida inteira. Também, a gente fala muito para o nosso público na Namaturi, esteja aberto a novas formas de trabalho. Uhum. Entenda que não é só
o trabalho formal que existe hoje, muito pelo contrário. A gente fala muito de empreendedorismo, o que é trabalhar como autônomo, consultor, né? Então, abraçando tecnologia, se atualizar técnica e comportamentalmente, né, também está aberto para trabalhar em equipes mais diversas, colaborativas, horizontais, que muitas vezes é diferente do que as pessoas estavam acostumadas há algum tempo atrás, né? É fundamental para também poder estar dentro, seja trabalhando por conta própria ou nas empresas, ser relevante hoje em dia, né? Aí eu tenho um exemplo, vou até citar o exemplo do meu pai. Meu pai tem 78 anos, trabalhou em grandes empresas a vida inteira, depois ele formou a empresa dele, é empresário hoje, e aí outro dia eu fui visitá-lo, ele mora no interior, e ele veio com um certificado da USP. Ele falou: meu primeiro Que certificado. Ele demais. tem várias Que legal. formações. Uhum. Meu primeiro certificado da USP eram cursos livres que a USP abriu para pessoas 50 a mais, 60 a mais, Olha, fazerem desenvolvimentos tecnológicos, entenderem como mexer nas ferramentas. E ele foi lá e fez e chegou todo orgulhoso. Agora eu já sei mexer nisso, já sei mexer que naquilo. demais. E é isso, gente. É sobre isso, isso. porque vem também do interesse da pessoa que quer É. continuar se movimentando nesse mercado, né? Interesse, e aí fazer como seu pai, né? Pedir ajuda. A gente sabe que o santo de casa faz milagre, o filho não tem paciência, o neto, sei lá o quê. Vai atrás, né? Mas abraçar a tecnologia, entender que ela abre portas e que muitas vezes o único empecilho que a gente tem é o medo, né? O jovem nativo digital, ele vai apertando, vai clicando sem medo e aprende naturalmente. Às vezes a gente acha que vai fazer alguma coisa errada e fica assim, né? Mas a gente pode aprender, a idade não é limite. Sem E tem dúvida. muito lugar para isso. Muito bom. Georgette, quais os benefícios que você já testemunhou em empresas, e eu acredito que já tenha testemunhado vários, né, que conseguiram integrar a diversidade de uma forma bem eficaz? Os benefícios para a organização Aham. que a fizeram ter motivação para continuar na trajetória, entre outros, é a questão da colaboração, do colaboracionismo, do engajamento e do pertencimento. Uma pessoa que se sinta efetivamente querida naquele ambiente, porque não adianta incluir, a pessoa tem que se sentir realmente dona daquele espaço, Pertencente, né? pertencente. Por isso que a gente fala muito de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Então, as empresas que conseguem cumprir essa trajetória, elas têm pessoas felizes. Imagina uma pessoa que passa a maior parte do seu tempo útil da vida, 9, 10 horas por dia, num ambiente em que ela é olhada de lado, Uhum. recebe um olhar enviesado, em que ela, quando tem alguma atividade social, ela não é convidada. Se ela é convidada, ela fica de lado. Essa pessoa, depois, no dia a dia de trabalho, como é que ela vai levar a resposta nas suas entregas? Sem Ela vai dúvida. lembrar que ela foi deixada de lado, que ela não é querida. E por que que ela não é querida? Então, as organizações que estão conseguindo avançar, elas têm que cumprir a trajetória. Uma pessoa assim adoece, né? Hoje fala-se muito na saúde emocional, Uhum. né, e na saúde mental. Uma pessoa que convive nessa realidade, ela tem uma outra questão muito séria, que é a saúde social. A doença, a dor social, não existe ainda medicação para tratá-la, Uhum. porque você se sente excluída. Você só serve para quê? Você é um número. Você tem que cumprir metas, você tem que entregar resultados, mas você, como ser humano, você não tem valor. E o que que é uma pessoa que sabe que não tem valor para as demais? Ela é nada, ela Uhum. não tem dignidade. É a questão. Imagina, vou pegar um exemplo de uma pessoa branca, tá? Que vai numa festa e ali formam aquelas rodinhas e a pessoa fica lá com o seu copinho no canto da festa. Eu adoro esse exemplo. E se sente excluída naquele momento. Agora, imagina vivenciar isso absolutamente todos os dias, em todas as situações da sua vida. Adoece. Adoece. Adoece, vai dar uma resposta que não será uma resposta amorosa, com certeza. Porque um dia, dentro desse processo de adoecimento, ela vai gritar a revolta que ela tem dentro dela. Sem dúvida. Porque as pessoas observam muito comportamento. Comportamento, eu danço, eu faço aquilo que me solicitam porque eu tenho juízo. Uhum. Agora, ninguém sabe o que está lá dentro. Atitude. Então, nós estamos muitas vezes construindo atitudes autodestrutivas, mas que depois vão ter uma reverberação para o público no seu entorno. Então, empresas, muito cuidado. Iris,
Quais são os desafios que as empresas enfrentam quando elas tentam implementar uma cultura de diversidade e inclusão? E de que forma que as empresas podem superar esses desafios? Poxa vida, é difícil isso, porque eu acho que são muitos desafios, mas eu diria que o maior desafio, e não só com esse tema, mas com qualquer outro tema, é a questão da agenda estratégica da organização. Então, a gente sabe que a gente concorre, de alguma maneira, com escolhas, com prioridades. E quando a empresa está muito focada no resultado, principalmente de curto prazo, é quando ela decide colocar na frente tópicos que não estão ligadas a coisas de longo prazo, né? A gente entende que outra vez que diversidade, inclusão, equidade, ela é uma jornada. Embora, né, a Georgette sabiamente tenha dito que a diversidade deveria estar dentro desse ambiente o tempo todo, a gente sabe que é um tema muito recente do ponto de vista de estratégia, né? Então, eu diria que o grande desafio é você colocar isso dentro da estratégia, fazer disso o seu dia a dia como algo transversal, porque a gente sabe que tem várias coisas que as empresas precisam fazer, Uhum. e lidar com isso sem esquecer, porque o que acontece muito, e aí eu também puxo para minha área que é treinamento, desenvolvimento e educação, é que quando o bicho está pegando no sentido de, puta, pressão de resultado, os números não estão vindo, as pessoas esquecem, por exemplo, de treinar as pessoas, de ouvir as pessoas, e da questão da diversidade, da questão de falar sobre assuntos que levam também à felicidade. E a felicidade que leva a resultados. Então a gente precisa entender que tudo está conectado de uma maneira tal que não Uhum. adianta você focar só no resultado, porque se você ficar muito tempo nessa área, você vai descuidar das pessoas e essas pessoas vão ter dificuldade de fazer o turnaround, né? A volta que a gente tem que fazer com relação ao resultado. Então, eu acho que o desafio é você colocar isso na sua agenda estratégica e você ser fiel a essa agenda estratégica do ponto de vista de é todo dia. É Uhum. todo dia, não deixa morrer, né? Então, eu diria que esse é o desafio, e volto a falar que é um papel super importante da liderança, mas que a gente, às vezes, estando também como colaboradores, é fazer as provocações, é fazer as perguntas. Olha, eu não estou vendo mais a gente falar sobre isso, eu não estou vendo mais a gente atuar concretamente nisso, Uhum. né? Então, eu diria que é no dia a dia que as coisas vão acontecer sempre. E aí, como conselheira, a gente falou muito da liderança das organizações, mas os conselheiros têm um papel fundamental. São eles que definem as estratégias de futuro. E aí entra também, além de olhar os números, de ver as prospecções de futuro, do ponto de vista de resultado, é ver e as nossas pessoas, e a nossa diversidade, e a nossa felicidade de colaboração que precisa existir. Tem pesquisas que estão saindo este ano já com previsão, né, olhando para o ano que vem, que mostram que uma liderança humanizada e uma comunicação interna estão no topo ali, entre outros assuntos, né, das maiores necessidades das empresas. E está tudo interligado. Se a gente pega equidade, diversidade e inclusão, se não houver uma boa comunicação interna, se não houver uma liderança humanizada, nada disso vai Exatamente, para frente. Né, tá exatamente. tudo interligado, todos esses assuntos estão interligados. Então não é que, então agora vamos focar Isso, nisso. Não, a gente tem que focar no conjunto da obra, É. exatamente. principalmente nas pessoas, né, Uhum. Georgette? Eu queria te perguntar o seguinte, que conselhos práticos você daria para pessoas, que estão já dentro das empresas, pessoas pretas, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, que estão dentro das empresas e e e já estão começando a promover mudanças ali dentro ou querem promover mudanças dentro das suas organizações? Que tenham orgulho de ser o que elas são, principalmente as pessoas negras, pretas e pardas aqui no Brasil. Eu recomendo que pensem no afrofuturismo como uma referência, que nos sinaliza o seguinte: pensar o futuro, sim, não ficar lamentando o hoje, mas não esquecer do legado da nossa ancestralidade. Porque muitas pessoas pretas e pardas, elas não têm conhecimento da sua própria ancestralidade, porque houve um apagamento, o tal do epistemicídio Uhum. planejado, que perdura até hoje, que é para ocultar a verdadeira história das coisas. Então esse é um ponto para as pessoas pretas e pardas. Para as pessoas não pretas e pardas, todas as outras, eu recomendo que conheçam a história daquelas pessoas que são de características identitárias diversas das suas. Então eu tenho que conhecer branquitude. Uhum. Por que só falamos de negritude? Eu tenho que falar da branquitude. Eu tenho que conhecer detalhes da vida de uma pessoa com deficiência, pessoa neurodiversa. Eu tenho que saber o que é ser 80, 70 mais. Eu sou 70 mais, com muito orgulho. Maravilhosa, Então, lindíssima, incrível. Aí, é, ó.
E eu posso então dizer o seguinte: as pessoas, muitas vezes, elas não se dão o direito de parar, se prestigiar, se amar, né, se valorizar. Assim sendo, elas não conseguem dar o segundo passo, que é olhar o outro também com carinho e tentar ser empático, né. Então eu recomendo isso: pare, pense, reflita, conheça um pouco mais a verdadeira história das coisas. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia, conhecer. Muito bom. E trazendo o exemplo da Georgette 70 a mais, não é isso, Maravilhosa, Morris? Eu quero bom. fazer uma pergunta bem semelhante para você, sobre as pessoas 50 a mais que estão dentro das empresas, tentando provocar uma mudança ali dentro. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas? Acho que eu começo falando a mesma coisa que a Georgette falou, que é ter orgulho, né? Não achar, porque muitas vezes as pessoas acham, ah, não, então eu já passei aqui, daqui a pouco eu sei que eu vou sair e tal. Não. Pô, eu tô no meu auge intelectual aqui, né? Se apropriar disso com muito orgulho, com aquela humildade que eu falei também, né? Abraçando o lifelong learning, que é o aprendizado o tempo todo, e começar a levantar essa bandeira de uma forma ali harmônica com os outros, mostrando para todo mundo da organização que essa é uma bandeira de todos nós. Se a gente não debate e não combate o etarismo hoje, os mais jovens vão sofrer isso lá na frente, porque todo mundo, querendo ou não, vai passar por isso, né? A gente vai envelhecer, a não ser que aconteça alguma coisa Sem que a dúvida, gente uma não quer. catástrofe no planeta, mas não vai ser o Todos caso nós estamos das envelhecendo e previsões. queremos envelhecer e viver mais, né? Então, à medida que a gente começa a trazer sensibilização, conscientização, ou seja, educação sobre o tema, todo mundo percebe que essa é uma causa de todos. Por mais que na nossa cultura a gente veja velho sempre como o outro, né? Quando eu tenho 20, eu acho que o de 40 é velho, quando eu tenho 40, acho que o de 60 e por aí vai. Porque a gente nega, né? Quando a gente começa a abraçar isso e ter orgulho das rugas, que é a nossa história, a nossa experiência, mudar um pouco essa cultura, a gente começa a normalizar e entender que eu vou chegar lá, então eu faço parte disso, porque independente da classe social, todo mundo está envelhecendo Uhum. de formas diferentes, é verdade, né? Mas essa é uma causa super transversal. Então, como a Iris falou, a liderança precisa estar junto nessa conversa, né? Então, liderança ali também abraçando essa causa. E aí você criando muitas vezes um pilar ali, um grupo, falando de gerações, de 50 a mais, para também de forma contínua esse tema. Não adianta só uma palestra e acabou, não vai adiantar nada. Tem que ter continuidade para que o tema Tem que ter um se planejamento, sustente. né? E esse olhar estratégico. Pô, a gente tem muito a ganhar com isso. Vamos começar a medir, mensurar, vamos fazer uma pesquisa interna aqui para entender como é que está a questão da diversidade etária, representatividade, né, a inclusão, de fato, coisas que eu preciso adaptar aqui dentro, muitas vezes benefícios, plano de carreira, tudo isso precisa ser revisto com essa mudança demográfica, Uhum. né? Então, começar essa discussão é muito importante, sempre com essa conscientização, né, porque está muito no automático a questão da idade. E, logicamente, no processo de recrutamento e seleção é fundamental, né, mudar o que a gente sabe que existe, que é velado. Ah, não, eu quero uma pessoa que é até 35 anos, o RH não pode, o RH tem que ser ali uma mão muito importante. Tem que se posicionar, né, Morris? Exatamente. Uhum. Quando recebe esse tipo de demanda, fala, peraí, vamos conversar. Por que disso? Né? Uhum. Para que a gente mude essas estatísticas que eu tinha falado. Então, é começar um movimento que aos poucos as pessoas vão entender que é de todos, né? Que a gente está vivendo a revolução da longevidade, que é a principal revolução do século XXI, e a gente está caminhando rápido para esse futuro intergeracional. Então, vamos juntos. Perfeito. Gente, eu quero agradecer demais os três, demais. A gente está Muito chegando bom. ao fim do nosso Oh. episódio. Foi um prazer enorme. Maravilhoso. Iris Barbosa Barreira, Georgette Lemos, Morri Litvak. Mas antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para os três. Em uma palavra ou em uma frase, vai. Como é que vocês definem diversidade, equidade e inclusão? Georgette, Respeito. respeito. Morris. É a realidade do Brasil. O Brasil é muito diverso, então é isso, não tem, né, realidade. O nosso povo é diverso. Iris. Pluralidade. Pluralidade. Muito bom. Diversidade, equidade e inclusão. Mais uma vez, muito obrigada. Incríveis. Obrigado. É sempre um aprendizado conversar com cada um de vocês. São práticas essenciais aí para o sucesso, então, sustentabilidade das empresas, a gente sabe disso. Quem não sabe disso, abre o olho, porque daqui a pouco vai ficar fora do mercado. E a gente espera que as discussões de hoje inspirem, principalmente ações concretas, ações transformadoras dentro das empresas. Continuem se conectando, promovendo a diversidade nos seus ambientes de trabalho
E a gente se encontra, então, no próximo episódio do Fator Humano. Uhul! Até lá!